Beleza, então. Começando mais uma aula, vamos lá. Galera, assunto de hoje, legislações ambientais no Brasil, tá? A ideia hoje não é fazer, obviamente, um histórico completo, né, das legislações do Brasil. A ideia é que a gente dá uma pincelada, né, pelos que a gente pode considerar, nesse primeiro momento, como as principais legislações, né? Aquelas que, de fato, a gente vai ser influenciado no nosso dia a dia empresarial. É claro que tem outras legislações ambientais que são mais específicas para alguns tipos de empresas, tá? Mas não tem aqui como a gente especificar para todos os tipos de empresa quais são as legislações que vão ser aplicáveis, tá? Tanto é que nem todo consultor ambiental, né, nem todo engenheiro ou técnico responsável, enfim, que trabalha em determinada empresa, sabe todas as legislações que são aplicáveis a essa organização, tá? O que acontece geralmente é que eles têm ali uma noção básica e muitas vezes ou contratam uma empresa especializada ou contratam um software que consegue, então, disponibilizar para eles todas as legislações aplicáveis àquela organização. Para vocês verem como a gente tem uma vasta quantidade, né, de legislações ambientais que podem ser aplicáveis a qualquer tipo de organização, tá? Aí eu deixei disponível para vocês, desculpa, na plataforma Moodle, já deixei disponível ali um link com uma listagem, né, do Ministério do Meio Ambiente com os atos normativos que nós temos no Brasil. Eu vou diretamente apresentar eles, porque eu acho interessante a gente já começar a debater sobre este painel desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, vou apresentar minha tela aqui para vocês, para a gente rapidamente ir para ela. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, só um minutinho, galera, que aí fica até melhor para vocês. Aí, olha só que beleza, maravilha. Então tá, galera, olha só. Aqui eu apresento para vocês um painel de legislação ambiental que foi desenvolvida, né, pelo Ministério do Meio Ambiente. Aqui vocês estão vendo um número interessantíssimo em cima, tá? 7.265 atos normativos no Brasil. É claro, galera, não necessariamente todos esses atos normativos estão vigentes, mas o que é interessante a gente observar é que olhem a quantidade de legislações que já foram desenvolvidas no Brasil. Quando eu falo legislações nesse sentido, entendam decretos, portarias, leis, enfim, entendam isso como realmente todo tipo de ato, né, emanado pelo poder público que tem o poder ali de dar uma determinada obrigatoriedade a uma determinada indústria, organização, empresa, tá? Deixa eu só permitir aqui a entrada do pessoal. Voltando. Aqui, a gente consegue separar, tá, esses atos normativos ou por área, né, que eles estão chamando de agenda, né, ou seja, qual é o foco desses atos normativos. Espera aí que tem mais gente querendo entrar. E aqui do lado a gente consegue especificar um pouco mais, se é uma lei, se é uma portaria de qual órgão que é, se é um decreto, se é uma instrução normativa, ou seja, aqui a gente consegue também diferenciar isso. Aqui mais à esquerda mudou o layout, tá? Antigamente todas essas funções de agenda, ato e ano era tudo na parte superior e depois na parte inferior a gente tinha a listagem dos atos normativos, tá? Então mudou um pouco o layout, mas nada que dificulte a utilização do painel. Aqui à esquerda, então, a gente consegue fazer uma pesquisa por ano de legislação. Então, vamos supor que vocês são questionados ou que vocês tenham que atender uma determinada legislação ambiental. Vocês sabem que essa legislação ambiental é a legislação relacionada a tal situação, só que vocês, às vezes, não têm todas as informações necessárias para encontrar a legislação. Tudo bem, né? Se a gente botar ali no tio Google, a gente pode encontrar isso com super facilidade. Só que muitas vezes, numa pesquisa no Google, a gente não consegue encontrar ela atualizada, né, com suas alterações, com seus artigos que foram revogados e assim por diante. Aqui a gente consegue ter a legislação atualizada. Ou, se vocês encontrarem pelo Google, sempre procurem, né, aquele que diz planalto.gov.br. Por quê? Porque ali a gente tem a legislação atualizada vindo do site do Planalto, certo? Então, aqui a gente encontra por ano, aqui a gente encontra qual tipo de ato normativo que a gente quer,
Aqui qual é o assunto e aqui a situação. Se está revogado, se foi tornado sem efeito, o revogado e tornado sem efeito, na prática ele pode ter o mesmo sentido, só que muitas vezes para a lei a gente diz que ela foi revogada e muitas vezes para uma resolução a gente diz que foi tornado sem efeito. Tá? Então ela pode ter aí talvez o mesmo sentido. Tá? Aqui depois a gente fala em finalidade cumprida ou se ainda está vigente. Abaixo a gente tem uma listagem, tá? E à direita a gente vai encontrar o status dessa legislação. Se essa legislação, então, está vigente, foi revogada, se já atingiu a sua finalidade e aí, portanto, ela foi extinta, revogada. Então, todas essas informações a gente consegue encontrar aqui. Então, vejam, observem que o Brasil, tá, ele é considerado, e a gente já discutiu isso em aulas anteriores, o Brasil é um dos países, se não o país, com o maior número de legislações ambientais, e não só isso, né, com as legislações ambientais mais avançadas no mundo. Isso não significa, e nós também já falamos sobre isso, isso não significa que o Brasil é o país que mais protege o meio ambiente, que a legislação ambiental no Brasil ela é extremamente eficiente. Isso não significa absolutamente nada. Simplesmente significa que o Brasil debate essas questões, tá? Pelo fato de ser realmente um país continental e de termos diversas características e diversos, digamos, polos ideológicos no país, a gente consegue ter várias discussões relacionadas à área ambiental, certo? E claro que toda vez que nós temos uma discussão, dessas discussões, né, desses debates, acabam saindo propostas de lei, propostas de resoluções, ou até mesmo a própria Constituição Federal, né, nós temos ali algumas normas em branco, ou seja, ela dá indício de que é necessário ter uma outra lei complementar para que, de fato, aquela característica descrita na Constituição seja, de fato, efetivada. Então, através também da nossa Constituição, dali surgem várias leis complementares, certo? Na área ambiental, o que fica muito claro é que muitas vezes nós temos diversas legislações que tratam sobre o mesmo assunto. E aí acaba gerando alguns conflitos em termos de interpretação dessa lei. E aí, quando nós temos esses conflitos de interpretação, alguns utilizam a lei de uma determinada forma, outros utilizam a lei de uma outra forma, e aí nós temos uma série de conflitos, e é claro que a gente já sabe qual é o resultado disso, né? A gente nunca tem, de fato, uma lei efetiva que, de fato, proteja o meio ambiente como ela, de fato, foi produzida, né? Foi, enfim, foi sugerida que fosse aplicada, tá? Então, galera, aqui a gente vai encontrar uma série de coisas. Tem algumas leis que nós vamos focar mais adiante. Nós vamos ver que tem lei que fala sobre a questão da responsabilidade em matéria ambiental, ou seja, aquela legislação que vai nos tratar da tríplice responsabilidade em matéria ambiental, e aí nós vamos tratar isso daqui a 2 aulas. Tá? Nós vamos ter, então, legislações que vão falar especificamente sobre a questão dos resíduos sólidos, nós já vimos a parte de resíduos sólidos, então ali nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos normas de classificação de resíduos sólidos, nós temos outras legislações específicas para resíduos específicos, como questões de gerenciamento, e entre outras legislações. Temos também a questão de legislação com relação à poluição do ar, com relação a lançamento de efluentes. Nós temos resoluções de licenciamentos ambientais, e aí essas resoluções a gente tem que focar mais na questão do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então vamos lá, vamos só dar uma recordadinha, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente é um órgão nacional responsável por estabelecer padrões ambientais. Esses padrões ambientais, esses tais limites ambientais, servem, então, para que as organizações não emitam, né, seus resíduos, seus efluentes, suas emissões atmosféricas, com o potencial de causar um determinado dano ambiental, certo? Então, o CONAMA tem essa responsabilidade. Já se discutiu muito
sobre a questão de segurança jurídica trazida por resolução do CONAMA. Justamente porque legislação, ela tem, digamos, um poder, né, de aplicação maior do que as resoluções, certo? E aí, quando nós temos uma resolução que trata, por exemplo, de um limite de lançamento de um efluente industrial, e nós temos uma lei, muitas vezes, que trata sobre uma questão de proteção de alguma coisa, há, muitas vezes, uma relação de conflito, né, entre uma resolução CONAMA e uma determinada legislação. E aí, a questão é, afinal, eu preciso atender essa resolução do CONAMA, ou eu preciso atender uma outra determinada legislação, uma lei. Então, fica essa disputa, né, e aí fica essa insegurança jurídica para as organizações com relação ao atendimento a atos normativos, legislações e resoluções, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam nesse momento? É que independente, isso também já fui questionado, inclusive, em um dos meus vídeos no canal. Eu fui questionado pelo seguinte, um determinado senhor, né, rapaz, me questionou se, numa determinada matéria, se ele deve atender resolução ou lei. E isso é um assunto interessante, porque quando a gente fala em matéria ambiental, não interessa, isso tem que ficar claro, não interessa se é uma lei, se é uma resolução, ou se é uma instrução normativa, não interessa. Porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente sabe que a responsabilidade ela é objetiva, certo? E tendo essa responsabilidade objetiva, significa que se é uma resolução, se é um ato normativo de uma administração, por exemplo, uma administração pública interna, eu devo atender a isso. Porque, caso contrário, eu vou sofrer sanções, seja ela penal, administrativa ou civil, sobre o não atendimento àquela legislação. É claro que vai depender também das consequências, vai, mas é importante que se atenda tanto instrução normativa, quanto resolução, quanto lei. E quando se fala em matéria ambiental, é isso. Se a gente for tratar de outras matérias, sei lá, a questão de direito civil, direito penal, a gente pode até trazer outras discussões, mas quando a gente fala em matéria ambiental, não há, no meu ponto de vista, uma questão de superioridade de atendimento, por exemplo, em lei ou resolução. Tranquilo? Dito isso, vocês querem dar uma passada por alguma coisa aqui, conseguiram entender? Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Galera, olha só. Se a gente fizer um lapso temporal, e aqui eu vou trazer, claro que não todas, mas algumas legislações, nós podemos começar, e aí, claro que se a gente for trazer desde a Constituição lá de 65, a gente pode trazer outras legislações que foram sendo desenvolvidas e debatidas ao longo do tempo, vocês têm acesso ali no painel. Mas eu quero trazer algumas principais, e entre elas, uma que nasceu em 1981. Você sabe me dizer qual é uma das legislações mais importantes no Brasil, que nasceu em 1981? Saberiam me dizer que legislação é essa? Vai no tio Google, meu. Vou botar aqui, ó, enquanto vocês procuram aí. Política Nacional do Meio Ambiente. Meio Ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente. Nasceu lá em 1981. Aí vocês vão pensar, professor, só um pouquinho. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente nasceu antes da Constituição Federal? Calma. Calma. O que acontece? Obviamente que a Constituição Federal ela foi atualizada, foi revista, foi revisada, né, em 1988, certo? Mas antes disso, nós tínhamos já uma Constituição Federal, nós tínhamos, né, outras legislações esparsas que tratavam de forma, não sei se geral ou específica, né, mas da matéria ambiental. E em 1981, então,
vindo ao longo dessa história, surge a Política Nacional do Meio Ambiente com o foco justamente na proteção ambiental no Brasil. Aqui, na Política Nacional do Meio Ambiente, se vocês procurarem ela no Google, tá, vocês vão ver, aliás, sempre procurando o site do Planalto, tá? Vocês vão ver, deixa eu apresentar minha tela para vocês aqui, vocês vão ver que o foco dela é a questão de proteção ambiental. E vocês vão ver isso justamente quando a gente traz, já no artigo 2º desta lei, a gente traz a questão de proteção, a questão de planejamento, fiscalização. Então, tem algumas matérias que são tratadas nessa lei, nessa Política Nacional do Meio Ambiente, que vão nos fazer entender o que vem posteriormente nas outras legislações, nos outros atos normativos que vêm a seguir depois dela, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o conceito de poluição. O conceito de poluição é trazido pela lei, essa aqui que nós estamos vendo, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Pode ver, aqui traz, ó, no artigo 3º, traz um conceito de poluição. Não vou entrar nesse conceito agora, que nós vamos ver na próxima aula. E ele traz, além de outras coisas, traz uma questão de quem é o poluidor, traz uma questão de responsabilidade, traz a questão dos objetivos, ou seja, onde que essa política quer chegar. Não vamos debater aqui a questão de efetividade da Política Nacional do Meio Ambiente, porque a gente sabe que muitas vezes ela se torna ineficaz por uma série de questões. E podem ser aí questões políticas, questões econômicas e outras diversas questões, certo? Mas é a primeira, então, política importante, digamos assim, que nós temos no Brasil. Traz o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, aquele conjunto de órgãos responsáveis por fazer efetivar esta política, e também por estabelecer regras normativas, né? E também aqueles órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental de uma forma geral. Então, traz isso, né? Depois ele vai explicar a questão dos órgãos pertencentes, vai falar, então, dos instrumentos da política, que são os instrumentos necessários a atingir o objetivo de proteção ambiental. Então, ele fala, ó, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, e nós vimos que, observem que quando a gente fala em estabelecimento de padrões ambientais, ele está dizendo o seguinte, bom, nós precisamos de novas legislações para estabelecer esses padrões, ou seja, nós precisamos complementar a Política Nacional do Meio Ambiente com outras legislações para dizer, olha, os padrões ambientais para a emissão de poluentes atmosféricos etais, de efluentes líquidos etais, de resíduos etais e assim por diante. Então, aqui ele está dizendo, olha, nós precisamos fazer a questão do zoneamento ambiental, e aí, se a gente for pegar o zoneamento ambiental, vocês devem saber que existe para os municípios, obrigatoriamente, né, para os municípios com 20 mil ou mais habitantes, é obrigatório a realização, né, de audiências públicas para o desenvolvimento do plano diretor municipal, e dentro desse plano diretor municipal nós temos a questão do zoneamento. E aí, ali, a divisão de zonas, né, para saber se aqui é uma zona industrial, se é uma zona econômica, né, ou de comércio e serviços, se é uma zona residencial, industrial, enfim. Aí tu consegue dividir esta região, né, em zonas para determinar, por exemplo, o nível de poluição. Então, veja que essa questão dos instrumentos da política nacional, ele tem sempre o objetivo de proteger a qualidade, de proteger o meio ambiente. Essa qualidade ambiental mínima, né, para que a população mantenha as suas funções normais, as suas atividades normais. Então, todos os instrumentos vão no mesmo sentido. A avaliação de impactos ambientais, da mesma forma, tem a questão dos estudos antes, né? Então, primeiro se faz um estudo dos impactos, depois se avalia, né, o potencial impacto desses aspectos, né? A questão de licenciamento, ou seja, autorizar atividades ou não autorizar atividades que se instalem, que operem em determinada região, a questão de tecnologia relacionada à questão ambiental, sempre promovendo um avanço, um estudo sobre as tecnologias ambientais.
Então, tudo isso nos traz a Política Nacional do Meio Ambiente. Muito se fala na Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vê na mídia, quando a gente quer falar, por exemplo, de uma contaminação que ocorreu, quando quer falar de resíduos sólidos, principalmente, né? E parece que o meio ambiente é só a questão de resíduos sólidos, mas é muito mais do que isso. Mas, às vezes, eles focam nisso. Mas é muito mais, né? É a questão tecnológica, e quando entra a questão tecnológica, entra uma questão, muitas vezes, internacional, de transferência de tecnologia entre um país e outro, né? Acordos internacionais para essa transferência de tecnologia. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente ela é muito mais do que um simples norteador para o gerenciamento de resíduos sólidos ou para o gerenciamento de efluentes industriais e assim por diante. Tá? Fala da questão de penalidades, então começa também a tratar sobre isso. É claro que há necessidade de complementação de legislação aqui, mas ele já começa a dar indícios, né, de quais são as consequências, enfim, traz um monte de coisa, tá? Dito isso com relação à política ambiental, nós temos aqui, então, a primeira legislação que eu considero importante de ser debatida, de ser estudada, a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Uma segunda, e aí eu já parto para que alguns consideram como a mais importante, e ela se torna importante pelo fato de que, através dela, nós temos alguns princípios fundamentais, nós temos proteções fundamentais, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Então, através dessa Constituição Federal de 1988, é que nós, então, institucionalizamos, né, essa questão ambiental no Brasil. É o momento em que o governo federal assume a responsabilidade, digamos assim, com relação à matéria ambiental. Tá? Ela, digamos, ela tende a não negligenciar mais a questão de proteção ambiental, trazendo dentro da própria Constituição Federal a questão de proteção, a questão de um capítulo específico sobre a matéria ambiental, que é no artigo 225 da Constituição Federal. Então, ele traz ali, neste capítulo, a gente está, tudo bem, é apenas um artigo, né, o artigo 225 da Constituição Federal. Não tem problema. Mas, pelo menos ali, ele coloca, dentro da Constituição Federal, pela primeira vez, o assunto meio ambiente. E, através dela, se faz diversas discussões em termos de segurança jurídica, justamente porque, bom, estando na Constituição Federal, é algo que não se pode fugir, né? Não se pode, muitas vezes, desviar do assunto e tentar buscar outras formas, né? Seja de burlar a legislação, etc., porque nós temos algo específico, né, dentro da Constituição Federal. Vou abrir a Constituição Federal para nós, para que a gente possa também observar algumas questões, tá? Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Bom, galera, para que a gente seja mais efetivo na nossa pesquisa da Constituição Federal, vou colocar aqui, ó, tá? Ó, ambiente, tá? E eu vou direto a algumas questões específicas de matéria ambiental. Veja que aqui ele traz, tá, a questão, por exemplo, de ação popular para a questão de proteção ambiental. Então, quando há qualquer tipo de ato lesivo ao meio ambiente, tá, qualquer pessoa ou grupo de pessoas, né, pode, então, mover uma ação, é claro que através de um órgão competente, no caso, o Ministério Público, né, por exemplo, ingressar com uma ação, então, contra aquela pessoa física ou jurídica que está, então, tendo ações contrárias ao meio ambiente, né, ou de devastação do meio ambiente. Então, ele já traz, né, dentro desse artigo, se não me engano, o artigo 5º da Constituição, essa questão de a população, né, as pessoas, ou seja, qualquer cidadão, de poder intervir em prol do meio ambiente. Então, tem essa primeira situação. Depois tem ali, né, no artigo 23, a questão de competência. Então, vai
vai ter competência, né? Me fugiu a palavra. Então, vai ter competência a União, os estados e os municípios, né? E aí é uma competência comum, ou seja, todos eles em conjunto. Pode ser separado? Sim, mas todos eles têm essa competência de proteção do meio ambiente, né? E combate à poluição. Então, veja que, estando na Constituição Federal esse tipo de proteção, há aqui uma responsabilidade do governo com relação a uma série de questões relacionadas ao meio ambiente. Vamos mais. Aqui ainda fala, né, da questão de competência, então é uma competência aqui, já fala de competência concorrente, tá? Fala da questão de proteção e controle da poluição com relação a fatos específicos, fala da responsabilidade por dano ao meio ambiente, fala também sobre a questão fala da função do Ministério Público, e aí a questão de ingressar com ações relacionadas à proteção do meio ambiente, patrimônio, etc. E aí eu acho engraçado, porque há uma separação, né? Tudo bem que são assuntos que são diferentes, mas ao mesmo tempo eles se relacionam, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente também pode estar falando de meio ambiente, né? Quando a gente fala de patrimônio cultural, por exemplo, a gente pode estar falando de meio ambiente, porque ele já está, por exemplo, inserido na sociedade como um bem, né? Como um bem de característica de promoção da qualidade de vida, né, quando a gente fala de questão cultural, de patrimônio cultural. Então, quando a gente fala de promoção da qualidade de vida, a gente pode estar falando também da questão do meio ambiente. Então, eu englobaria, claro que indiretamente, quando a gente fala de meio ambiente, englobaria a questão cultural também. Então, essa proteção é uma proteção integral. Tá? Fala da questão de defesa da questão ambiental, fala outras coisas, eu quero chegar direto ali no nosso artigo 225. Olha só, chegamos nele. Artigo 225 é um capítulo específico tratando sobre o meio ambiente. Veja, isso aqui, em 1988, foi a inovação da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu já havia comentado também com vocês, quando a gente falou do conceito de sustentabilidade, que quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de presentes e futuras gerações. Ele também está trazendo isso aqui, é claro que não explicitamente, mas ele traz dentro da nossa Constituição Federal. Tá? Então, quando fala que todos têm direito, ele está falando aqui, ó, todos têm direito, ou seja, é meu direito que o meio ambiente, então, ele esteja equilibrado e que me promova uma qualidade de vida. Se eu sentir que há algo que não está permitindo que eu tenha este direito, eu posso, claro, né, ter esforços, né, agir para que esse direito que a Constituição Federal está me permitindo, está me dando, eu posso, então, ingressar para que esse direito seja, de fato, efetivado. Então, veja que, quando a gente fala em direitos, a gente também tem que pensar que, para tudo que há um direito, há um dever, certo? Então, tu tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sim, mas observem que logo em seguida ele diz assim, ó, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Portanto, eu tenho primeiro o dever de defender e preservar, para que eu, então, possa reivindicar os direitos relacionados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tá? E ele fala, claro, outras coisas. Fala a questão de preservação, ele sempre vai focar nessa questão de preservação. E aí ele fala na questão de, olha só, mais uma norma em branco, ou seja, que há necessidade de ter uma norma complementar. Ele fala ali no inciso 4º desse artigo 225, ele fala, exigir na forma da lei, ou seja, há necessidade de uma nova lei, para instalação ou obra de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, ou seja, potencialidade dos danos que podem ser causados por aquela organização. A gente está falando de licenciamentos ambientais, certo?
Aí ele fala de controlar a produção e comercialização de empregos técnicas de todas as substâncias, né, que promovam, né, o risco à saúde, fala na questão de educação ambiental, fala a questão de proteção de fauna e flora, fala a questão, sim, de responsabilidade, e aí ele fala de tríplice responsabilidade. Veja que o parágrafo 3º deste artigo fala na tríplice responsabilidade. O que eu estou dizendo com isso? Responsabilidade penal, responsabilidade administrativa e responsabilidade civil. Vejam como a matéria ambiental é extremamente complexa. Tá? Fala da questão da floresta amazônica, fala de uma série de outras questões, certo? Então, aqui é um capítulo curto, né, que é só um artigo, mas sim ele é extremamente importante para nós, tá? Galera, com relação à Constituição Federal, com relação à Política Nacional do Meio Ambiente, alguma pergunta, alguma contribuição? Vocês estão aí ainda, né? Professor, eu ia comentar que aqui em Bento, não sei se tu conhece a cidade, Bento Gonçalves, teve bastante polêmica já por causa do plano diretor, por exemplo, ali da região do bairro São Bento, que é ali a Avenida Planalto, sabe? Que seria um bairro residencial e que não poderia construir prédios, mas que a cidade cresceu bastante, né, em função de ter bastante indústria e ser turística e tal, e tem sido construído muitos prédios ali, sabe? Então, meio que a própria prefeitura permite coisas que a legislação não permitiria, em função que eu acho que dinheiro, influências e tal, sabe? Já teve polêmicas também de ter, por exemplo, posto de gasolina ali nessa região. Não sei se tem alguma lei que diz que não pode ter posto logo atrás de shopping ou alguma coisa assim, e tem, que tipo, meio que eles vão fechando os olhos. Tem muita obra em construção que não deveria em regiões assim, que o plano diretor não permitiria. E eu vejo assim, ó, focando na questão do plano diretor especificamente, né, da questão de municipalização, né, dessa questão ambiental, é óbvio que há uma questão de muitos conflitos quando a gente fala de o meio ambiente nos municípios. O plano diretor, tá, ele é um instrumento que ele é debatido, teoricamente, por toda a comunidade, né, por todo o município, né, para aqueles interessados que querem debater. E isso é uma discussão aqui na Feliz também, em outros municípios, principalmente quando a gente fala de prédios, tá? Claro, com essa questão de desculpa de que há uma cidade que já não tem mais para onde crescer, digamos, a zona urbana já está saturada, né, ou seja, há uma determinada necessidade de construção. E essas construções, pode ser prédio, pode ser residência, pode ser indústria, não interessa. Essas construções devem observar, obviamente, o plano diretor. Por exemplo, quantos pavimentos são possíveis de construir, a localização dessa construção. Deve ser feito um estudo de impacto dessa construção. E aí não importa se é um edifício, se é uma indústria, se é um posto de gasolina, deve ser feito um estudo de impacto, e esse estudo de impacto deve sim ser apresentado à sociedade, à comunidade, enfim, aqueles que poderão ser influenciados por aquele empreendimento, né, para que a população possa se manifestar. Então, o que acontece? Muitas vezes a população não sabe, né, dessa possibilidade de exigir que haja uma explicação formal, em audiência pública, etc., para que isso seja debatido. Por mais que seja permitida no plano diretor, por mais que, por exemplo, no plano diretor diga, é possível construir um edifício de 10 pavimentos, de 10 andares, né? Ou 10 pavimentos, tanto faz. Em determinada região, é possível que aquela população que vai ser afetada por aquilo possa solicitar uma audiência pública. Tá? Basta que tenha 50 ou mais cidadãos que queiram que haja uma discussão sobre aquele empreendimento, é sim viável que o órgão público, em conjunto, obviamente, com o órgão ambiental municipal, possam fazer esse debate. Aqui a gente está falando de uma questão ambiental, né, da questão de impactos ambientais relacionados a isso. Tem uma outra questão
relacionados a impactos, por exemplo, um impacto cultural, um impacto econômico, ou seja, tudo isso pode ser debatido em audiência pública, tá? Mas a questão, por exemplo, da questão ambiental, questão dos impactos, etc., a lei, ele pode estar observando o plano diretor, mas é possível, sim, que haja uma negação, mesmo atendendo o plano diretor, há uma negação para a construção de determinado empreendimento. Isso é possível. Acontece que a população, quando fica sabendo, né, de um determinado empreendimento, a construção, o prédio já está sendo levantado, né, já foi autorizado, o empreendimento já está instalado muitas vezes, né, e aí, quando fica sabendo, muitas vezes já é tarde demais, está de acordo com o plano diretor, né, enfim. Mas, quando a gente sabe previamente, é possível debater isso com a sociedade de uma maneira mais completa, mais integrada, digamos assim, né. Tempo atrás estavam falando bastante sobre o assunto, agora não acho que nem tanto por causa da pandemia, mas tinha até, assim, cartazes nas casas, nesse bairro ali, o São Bento, que dizendo que o bairro não queria, né, mas não sei se esses ingressaram com o processo dessa forma e também se adiantou também. Tem uma série de coisas assim que a gente pode pensar. Por exemplo, muitas vezes é uma zona que possui só residências. Queria para ser residencial, né? E aí há sim um impacto, não só um impacto relacionado ao meio ambiente, né? Que isso é óbvio, né? Quando nós temos uma produção de esgoto e de resíduos sendo produzidos em grande quantidade, em larga escala, em um único ponto, a gente sabe que ali vão ter reflexos, né? Agora, quando a gente fala de uma questão, por exemplo, histórica e cultural, como é o caso, por exemplo, do município de Gramado e Canela. Ali a gente tem, por exemplo, regiões turísticas, regiões onde possui já uma característica turística, que se a gente começar a construir, imaginem vocês, né? Começar a construir prédios extremamente altos na região central de Gramado e Canela, por exemplo, vai perder completamente aquela característica daquela cultura e daquele turismo que é fonte de renda, muitas vezes, principal naquelas regiões. Então, ali também se debate. É claro que se coloca no plano diretor para que se evite, mas também é possível, não necessariamente estar no plano diretor, é possível fazer uma discussão, né, de permitir ou não. Então, tudo isso tem que ser avaliado. A questão de densidade demográfica, a questão de impactos ambientais com relação ao próprio saneamento básico daquela região, enquanto isso vai afetar, em vetores transmissores de doenças, enquanto isso pode ser afetado, né? Ou seja, a prefeitura para autorizar ou não, né? Então tem tudo isso. Se tu for ver em Bento, por exemplo, já perdeu bastante a estética característica que seria, porque fizeram muito isso de construir. Se tu for comparar que nem com Garibaldi, que é uma cidade próxima, tem bastante construções antigas que foram mantidas, e que em Bento perdeu bastante por causa dessa questão da construção e tal. E dinheiro, né? Isso é uma característica no Brasil, a gente sabe disso, né? A questão da gente perder a nossa questão cultural, as nossas questões de colonização, né? A gente acaba perdendo muito por uma série de fatores, né? E aí, claro, precisa ser, muitas vezes, ver qual é o foco, né? Qual é o objetivo, qual é o objetivo do público, da população, né? Ali tem muita questão também que é bem caro os terrenos e tal, e essa coisa deles irem construindo meio que tem dois sentidos, de tipo ir desvalorizando, porque, por exemplo, vai perdendo a posição solar, né? Conforme vai construindo, então vai desvalorizando para o dono do imóvel e do terreno e tal, e também vai criando uma certa pressão, de tipo, constrói dos dois lados, a pessoa meio que se obriga a vender, porque todo mundo está vendendo, e daqui a pouco vai desvalorizar tanto que ele vai cada vez com mais prejuízo. Então, meio que vai obrigando as residências a sair daí, porque o pessoal está fazendo essa questão, que é bem polêmica, também por causa disso, né? Dessa questão do plano diretor ali. Exatamente. É o que nós vemos.
É o que nós vemos na grande parte dos municípios brasileiros, né? Mas é isso. Mas muito bom, Solange. Muito bom esse teu levantamento de questões aí, tá? Olha só, vamos seguir aqui, tá? Temos outras legislações. O que eu quero ainda falar para vocês, tá? Depois de 1988, nós tivemos, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, chamada LCA, em 1996. Em 1996, então, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, onde estabelece ali questões de responsabilidade, muitas vezes é trazido da Lei de Crimes Ambientais alguns conceitos, como o próprio conceito de poluição, ou seja, quando que eu posso ser responsabilizado por poluição, né, ou quando que a poluição é considerada. Fala da questão, então, das sanções administrativas e penais, então fala da questão de multa, fala da questão de, realmente, prisão, detenção, né, reclusão, enfim, fala de todas essas responsabilidades e quando que elas são aplicadas e se há um agravamento ou se há, por exemplo, situações que atenuam uma determinada pena, né, a penalidade ao infrator ambiental, certo? Fala de uma questão que é muito interessante na Lei de Crimes Ambientais, é que, por mais que nós sejamos, tá? Por mais que nós sejamos pessoas que não conhecem, por exemplo, vou num exemplo que fica mais fácil de explicar para vocês. Imaginem vocês um senhor em uma zona rural, ou até mesmo numa zona urbana, um senhor já com certa idade, né, sem escolaridade, e que ele acaba, por questão de hábito e uma questão de cultura, ele acaba queimando os seus resíduos na frente de casa, em via pública, porque ele acha que aquilo ali é a forma correta, né, por uma questão de cultura, por uma questão que os pais, os avós sempre fizeram, né, e aí, então, ele acaba sendo responsabilizado, talvez por um crime ambiental, né, por estar, então, não só descartando resíduos em via pública, mas também por estar promovendo a queima dos resíduos, ou seja, queimar resíduos em via pública ou em qualquer lugar é crime ambiental, e aí ele acaba sendo responsabilizado. Como justificativa, poderia se dar, mas ele não tem conhecimento, a cultura, né, no qual ele está inserido, sempre permitiu isso, ou seja, isso é um hábito, e ele não tem conhecimento algum. A própria Lei de Crimes Ambientais nos traz que isso pode ser, por exemplo, uma atenuante, mas nunca uma excludente de responsabilidade. Então, quando a gente fala de matéria ambiental, nós não podemos alegar falta de conhecimento da lei ambiental para cometer crimes ambientais. Isso significa dizer que eu posso não conhecer lei ambiental alguma. No momento que eu cometo crime ambiental, o máximo que eu consigo é atenuar a minha pena por falta de conhecimento, mas nunca excluir a minha pena, certo? Eu não vou ser absolvido, por exemplo, em um processo criminal por não conhecer a legislação, né? Por errar, né? O que a gente chama de erro de tipo, né? Ou seja, eu não sabia daquela lei e acabei, então, cometendo um crime, portanto, eu não posso ser responsabilizado. Quando a gente fala de matéria ambiental, isso não é possível. Então, a Lei de Crimes Ambientais traz isso e traz outras questões muito importantes, tá? Então, Lei de Crimes Ambientais, em 1996. Em 1997, aí não é uma lei, é uma resolução. Em 1997, nós temos a resolução CONAMA 237, que fala de legislação ambiental. Ele vai trazer conceito de licenciamento ambiental, desculpa. Ele vai trazer o conceito de licenciamento, o conceito de licença ambiental, vai trazer a questão de competência para a realização do licenciamento, vai trazer a questão de tipos e prazos das licenças ambientais, vai trazer a questão de procedimento, ou seja, quais são as etapas, os prazos dentro do procedimento, a questão de documentação, complementação, etc. Então, a resolução CONAMA é a resolução, sabe quando a gente estava vendo lá na Política Nacional do Meio Ambiente, também na Constituição Federal, na questão de aquele empreendimento, então, potencialmente poluidor, deve realizar o estudo prévio de impacto ambiental?
Pois então, como não tivemos ali uma lei específica que nos trouxesse essas questões de estudo de impacto ambiental, etc, 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 nós temos na resolução CONAMA 237/97 algumas orientações relacionadas a isso. Só que, quando a gente fala de estudo prévio de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental, nós temos uma outra resolução, que é a resolução CONAMA 01 de 1986. Eu deixei ela para falar junto com a resolução CONAMA 237, justamente por uma relação com a questão do licenciamento, ou seja, estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, para então que se promova a autorização daquele determinado empreendimento. Então vejam, 1986 é anterior à Constituição Federal. Porém, é posterior à Política Nacional do Meio Ambiente, que já falava em realização de estudos de impacto ambiental de empreendimentos com potencial de causar poluição, de causar degradação ambiental, certo? Portanto, aí em 86, surge uma resolução do CONAMA que ali vai estabelecer quais são as etapas desse estudo, o que deve ser apresentado no estudo e no seu respectivo relatório, onde e de que forma isso vai ser apresentado. Então, tudo isso é trazido na resolução CONAMA de 86. Lá em 1997, na resolução 237, ele faz a menção do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para aqueles empreendimentos que são potencialmente poluidores, mas de impactos de significativa degradação. Ou seja, empreendimentos com potencial significativo de degradação. E aí cabe uma análise do órgão ambiental. É claro que tem algumas atividades que já estão listadas como empreendimentos de impacto significativo, e aí esses obrigatoriamente têm que fazer o estudo de impacto ambiental, mas ele traz lá na resolução 237 que nem todos os empreendimentos devem realizar o estudo de impacto ambiental, mas aqueles que possuem significativa degradação ambiental, ou potencial de causar significativa degradação ambiental, têm que realizar o estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório. E aí, então, nós temos essa relação da 237 com a 01 de 86, tá? Passando, então, a resolução 237 de 97, nós temos outras várias. Aí vamos passar direto, então, para a gente não se estender muito mais. Em 2010, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, aí em 2010, surge uma política importante, foi elogiada por diversos países, porque traz ali a questão de responsabilidade compartilhada, traz a questão de ciclo de vida, ou seja, o retorno, né, do resíduo ao processo produtivo, fala na questão de extinção dos lixões, fala na questão de incentivo a cooperativas de reciclagem e N situações, certo? Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos, claro, Política Nacional de Recursos Hídricos, que também vai tratar sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, vai falar do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é extremamente importante para definir os usos, né, estabelecer o gerenciamento daqueles recursos hídricos, então também isso é interessante. Vai falar de autorização, outorga de uso da água, né, isso também é importante. Fala da importância da água, né, da sua relevância. Política Nacional de Recursos Hídricos, não é de 2010. Deixa eu só lembrar aqui o ano, deixa eu botar rapidinho aqui. Política Nacional de Recursos Hídricos é do ano de... Vai abrir aqui, 1997. Tá? 1997. Lei 9.433. Tá? Então, lá em 97, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Passando, então, de 2010, nós temos em 2011, nós temos a Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140 fala de competências administrativas para a questão do licenciamento. Fala da questão de cooperação entre os órgãos ambientais nacionais, entre os órgãos ambientais nacional, estaduais e municipais. Tá?
Através dela, a gente consegue entender também quando que cada ente federativo vai agir em matéria de licenciamentos ambientais. Então, a lei complementar veio para contribuir nesse sentido. Tá? Depois de 2011, nós temos no Rio Grande do Sul, e aí eu quero focar na questão realmente do Estado, nós temos no Rio Grande do Sul, em 2020, vejam, ali no início de 2020, pouco antes de darmos início, né, ao período de pandemia, nós temos a promulgação do novo Código Ambiental no Rio Grande do Sul. Esse novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul vai trazer todas as questões em matéria ambiental relacionadas ao Estado. Vai trazer a questão, obviamente, dos planos diretores, do saneamento básico, vai trazer a questão dos licenciamentos, né, dos tipos de licença, a questão de responsabilidades, né, e sanções em matéria ambiental, enfim, vai trazer a questão de proteção da fauna, de proteção da flora, muitas questões dentro do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Então, em 2020, nós temos a mais atual, né, que se aproxima da gente aqui, esse novo Código Ambiental. Então, vejam, aqui a gente listou algumas e muito poucas legislações que podem ser aplicáveis em determinada organização. Sabendo que nós temos, por exemplo, se tem, por exemplo, uma geração de resíduos perigosos em uma determinada organização, nós temos, muitas vezes, resoluções e leis específicas para aquele tipo de resíduo perigoso. E aí vai ser aplicada aquela organização. Tanto é que a própria licença ambiental de um determinado empreendimento pode ali, então, expor, né, essas legislações específicas que podem ser aplicáveis a ela. Certo? Então, galera, vimos hoje legislações ambientais, fizemos aqui um pequeno histórico, bem breve histórico, sobre algumas legislações que nós já, inclusive, vimos sobre elas. Qual é a ideia agora? Né? Que vocês, digamos, se aproximem, né, dessas legislações, principalmente do Código Ambiental no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver que tem muitas coisas muito interessantes, principalmente que nós vamos ver na próxima aula e na outra. Na próxima aula nós vamos ver sobre a questão de poluição ambiental, né, conceito e quando ela é, de fato, considerada. E na outra nós vamos ver sobre a tríplice responsabilidade em matéria ambiental. O novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul vai trazer essas informações para vocês. Então, o que eu quero de vocês para as próximas 2 aulas? Que vocês, então, se familiarizem com o novo Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Tranquilo? E aí, por hoje, nós encerramos o nosso conteúdo. Tranquilo, galera? Vou parar aqui a nossa gravação.